Nós vamos ler esse texto, Deuteronômio, depois a gente vai para Atos e depois a gente vai para Hebreus. A gente vai ler 3 textos. Achou aí Deuteronômio? Amém. 34, a partir do versículo 10. Esse texto de Deuteronômio, há um entendimento entre os que são chamados de eruditos, que Deuteronômio foi Moisés que escreveu, mas ele não poderia escrever um texto depois que ele morreu, né? E aí subentende-se que o próximo sucessor dele é que fez o registro desse texto. Diz assim, Deuteronômio 34, 10: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. O 11: Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Esse texto deixa muito claro de que Moisés foi uma pessoa única na qualidade de profeta, na qualidade de líder, e que marcou muito a sua geração. Uma pessoa notável. A gente já começa dizendo que se o nosso alvo for igual a Moisés, a gente não vai alcançar, porque se no período bíblico a gente não acha, nesse momento em que nós estamos vivendo é que a gente não vai achar. Porém, ele vai servir de modelo para nós em algumas coisas que nós vamos falar aqui. Então, esse texto de Deuteronômio já fala o quanto ele foi notável e o quanto ele foi especial e o quanto Deus o usou como porta-voz, como líder, como libertador do povo de Israel diante da potência mundial da época, o Egito. E agora a gente vai para o texto de Atos, o capítulo 7, o versículo 32. Aquele texto provavelmente Josué quem estava falando, e agora Estevão estará falando, apesar de Lucas ser aquele que vai estar registrando, mas esse texto do capítulo 7 é uma pregação do diácono, servo do Senhor, líder Estevão, homem usado por Deus, poderoso nas Escrituras, cheio do Espírito Santo de sabedoria, e ele vai falar no 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Essa informação aqui é interessante para que a gente possa vislumbrar o currículo de Moisés, que ele tinha uma grande obra para fazer, um grande trabalho para fazer. Deus estava preparando ele para esta obra. Quando Deus o chamou, ele já estava preparado, mas o único problema, talvez, que gerou outros problemas, era como ele se enxergava. Quando Moisés se olhava no espelho, ele não via o que os outros viam. E talvez muitos problemas de líderes é pensar sobre si o que não convém ou além do que convém. E aí a gente vai conversar também a respeito de como você se vê como líder. Porque às vezes as pessoas apontam você para a liderança porque vê algo em você. E às vezes você diz não porque esse algo você não enxerga em você. E aí a gente vai conversar também sobre essa questão de complexo de inferioridade, numa ponta, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. E a gente também vai falar a respeito do outro lado, eu sou, eu posso, eu tenho, que seria o orgulho, a prepotência, e a gente vai tentar encontrar um equilíbrio nisso. Eu falei que ia ler Atos, falei que ia ler Deuteronômio, qual foi o outro que eu disse? Hebreus. Olha, muito bem. Hebreus 11.
Por que 11? Porque na galeria dos homens notáveis, nós vamos encontrar Hebreus, uma lista de pessoas que mostraram, não pela força do braço, não pelo conhecimento intelectual, mas pela fé. Foi uma vida de fé que colocou esses homens e essas mulheres aqui nessa lista. Nós vamos ler do 23 ao 29. Hebreus 11, que são os textos que nós vamos utilizar aqui como fundamento para falar de Moisés como líder. Não vai dar tempo para a gente falar Moisés como esposo, Moisés como filho, Moisés como pai, mas a gente precisa destacar o perfil de líder que Moisés foi, sem a gente fazer idolatria. Eu estava um tempo atrás falando sobre os defeitos de Jó, e teve uma irmã que dizia: eu não sabia que Jó tinha defeito, porque ninguém fala de Jó no sentido negativo, só fala no sentido positivo, né? Aí eu brincando, né, com a irmã, disse assim: olha, só existe duas pessoas que não têm defeito, Jesus e eu. Eu brincando com ela, né? Mas na verdade, irmão, todos nós temos algo a resolver e a consertar. 23, né? 23, Hebreus 11. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou de ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. São informações importantes para a gente poder fazer uma junção aqui do que a gente poderia colher da vida de Moisés em pouco tempo que nós temos, para a gente tratar a respeito de liderança e liderança cristã. Porque quando a gente coloca uma pessoa à frente de um departamento ou de um grupo, de um conjunto, no contexto de igreja, a gente não pode ainda se dar o luxo de colocar uma pessoa por colocar, para só preencher o espaço e não ficar sem ninguém. Porque eu já vivenciei uma fase dessa, em que no final do ano, uma turma entregava os cargos, as funções, os trabalhos, e outra turma assumia. Aí, como alguém já estava cansado de tanto ficar naquela mesma função que ele no trabalho, aí ficava um empurrando para o outro, e no final das contas, quem assumia, principalmente o trabalho com jovens e com crianças, quem assumia, graças a Deus, fica. Coloca logo o nome antes que desista, não é? E aí era um ano tentando fazer alguma coisa e desejando que chegasse dezembro para poder entregar, porque é fazer um trabalho que não tem recompensa financeira, não tem saldo no caixa, é fazer um trabalho que muitas vezes tem uma parte que ajuda e uma parte que atrapalha e outra parte que é contra, e em alguns casos extras, o pastor é o maior problema nesses casos. Em alguns casos acontece isso também, de o pastor não entender a visão ou não apoiar como deveria, e aí, dependendo qual é a área, e a área que eu pude analisar, na maioria das denominações, a área mais escassa é o trabalho com as crianças, inclusive a falta de apoio dos pais com o ministério com crianças é incrível
como tem que estar apelando e chorando nos dias de culto para ver se tem alguma coisa a favor daquelas crianças. Não é um desabafo não, viu? É um reconhecendo. E eu já fui em algumas salas, porque eu, sendo da área de pedagogia, eu trabalhei um tempo com criança na igreja. Eu trabalhei com tudo, não foi? A Adriana aí lembra de mim, a Dilma também. Eu trabalhei com tudo que você puder imaginar. E aí eu pude perceber que a parte mais espinhosa não são os jovens, não é a parte de louvor na igreja, não é a parte de evangelismo e missões, é você cuidar de filho de crente, como se fosse substituir o pai e a mãe na educação dele dentro da igreja, e ainda lidar com a tristeza de não ter recursos. Se você não colocar do bolso, não vai ter nem da igreja e nem vai ter ajuda dos pais. Eu vi gente nessa condição. Não tem como me ajudar, me aconselhar, me orientar a criar alguma coisa sem dinheiro para ajudar nas crianças, que a gente chega lá, bota um desenho, a TV queima, não tem mais o que fazer, ficam lá engaiolados enquanto os pais estão no culto, aí depois solta a gaiola e sai correndo desesperado. E aí, é claro, a gente precisa de líderes que não assuma um cargo, mas assuma um ministério. E tem diferença. Nós precisamos de líderes que entendam que Deus colocou essa pessoa lá com um propósito espiritual com aquelas pessoas que você vai prestar conta. E aí, é claro que quando o Vando, ele disse: Gil, você vai ficar com a turma de líderes. E eu, de alguma forma, achei maravilhoso, porque eu gosto muito de lidar com líderes. E achei um privilégio, porque de alguma forma, outros assuntos que eu poderia tratar nas outras salas, também temas interessantes, eu pude notar que o fato de ser um privilégio vai ter aquela responsabilidade de eu falar na altura do que vocês estão esperando. E aí eu destaquei justamente o tema que o Vando me passou: Moisés, um líder notável. E aí eu tive lendo alguns livros falando sobre liderança e alguns livros falando sobre Moisés. Tem um livro em casa que eu acho muito interessante, falando sobre... Eu acho que muita coisa que se fala em outros livros sobre Moisés tiram desse livro, Heróis da Fé, de Charles Swindoll. E ele tem quase 500 páginas só falando sobre Moisés. Ele também fala só sobre Davi, só sobre José. É uma coleção sobre os heróis da fé na Bíblia. E aí eu li alguns, esse de Moisés eu ainda tenho em casa. E ele traz algumas reflexões, como também outro livro que é Quem na Bíblia, fala de todos os personagens da Bíblia. Eu tenho também esse material. E alguns livros de liderança para a gente poder juntar o que é que o líder moderno hoje precisa no contexto cristão, que Moisés já tinha naquela época. E é incrível. Tudo que o líder precisa de hoje, Moisés tinha o dobro. Interessante como Deus olhava para Moisés e via um ouro, e via uma riqueza, mas Moisés, quando se olhava, ele não via o que todos podiam ver. Havia um complexo, havia um problema. Percebeu na palavra do irmão que Deus já tinha dito que ia enviar anjo, que ia ser com ele, que ia mandar nuvem, coluna de fogo. Deus já tinha dito que ele tinha achado graça diante de Deus, tinha feito tantos elogios a respeito de Moisés, mas Moisés ainda se sentia inferior, ainda colocava barreira, ainda colocava dificuldade para não ir. E aí, é claro, a gente encontra até uma coisa parecida quando Jesus está no Getsemane, que começa a orar enquanto os discípulos estão lá. Olha, fica aqui vigiando que eu vou ali orar. E quando Jesus volta, eles estão dormindo. Lembra dessa parte? Ele está dizendo lá: passa de mim esse cálice. Parece uma coisa estranha, como se ele estivesse tomando alguma coisa ali, mas simbolicamente ele ia beber o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário. E esse cálice, a humanidade de Jesus estava sofrendo demais, só vislumbrando o que ele ia passar depois daquele momento em que ele encerrasse a oração e o traidor chegasse.
Então chega um momento em que o obreiro, o líder, diz assim: não quero mais isso não. Quer sair até da congregação e ir para outra, não quer mais assumir cargo nenhum, quer ficar de molho. Às vezes o líder sente isso. Tem vezes que o líder faz como Moisés e diz: olha, risca o meu nome do livro da vida. Então tem situações que é natural, porque nós chegamos ao nosso limite. E a gente vai no final pegar alguns conselhos de Jetro, justamente porque se não fosse Jetro, Moisés não chegaria até a porta da terra prometida, pela forma como ele estava trabalhando. Hoje, eu fiquei sabendo, dia 9 de setembro, é o dia do administrador no Brasil. É comemorado o dia do administrador e o dia do veterinário. Então, o veterinário não é minha área. O dia do administrador, em alguns lugares, é trabalhado o tema a respeito de gestão. Eu achei interessante a gente falar também sobre gestão. Eu trabalhei na Coteminas na área de recrutamento e seleção. Coteminas, que era considerada toalha. E lá tinha um setor que me colocaram lá, acho que foi plano de Deus mesmo, que separava os currículos, selecionava as pessoas pelo perfil, e quando tinha aquela vaga, aí chamava a pessoa para entrevista e tal. E eu fiz o currículo de Moisés aqui, como se fosse procurar emprego hoje. Fiz uma pesquisa aí, fiz o currículo. Faça de conta que vocês são empresários. Eu vou fazer aqui o relatório do currículo dele. E aí eu gostaria de saber quem contrataria o nosso irmãozinho Moisés. O nome: Moisés de Levi. Candidato à vaga de gestão de pessoas ou gestão de projetos. Estado civil: casado, 2 filhos. Nome da esposa: Zípora, de Midian. Gerson, primeiro filho. Eliezer, segundo filho. Nome do pai e da mãe: Joquebed de Levi, Levi por causa da tribo, e Anrão de Levi. Nacionalidade: dupla nacionalidade. E por que não dizer tripla? Porque ele nasceu hebreu, ele morou um tempo como egípcio e depois foi para Midian. Então ele era hebreu, egípcio e midianita. Idioma? Era um poliglota o homem, viu? Hebraico, egípcio, cananeu, que é uma língua semita antiga, que ele tinha que falar em Midian. E aí a formação dele, a gente leu aqui em Atos, que ele foi formado em toda a ciência do Egito. A gente poderia entender essa expressão toda a ciência como o alto grau científico do estudo acadêmico da época, ou em tudo que se ensinava no Egito ele aprendeu. A gente poderia entender todas as ciências ou o nível mais alto da ciência. A gente poderia entender assim. E deu para perceber numa leitura biográfica desse indivíduo que ele tinha um conhecimento elevadíssimo, um grau elevadíssimo de engenharia civil, medicina, gestão empresarial, artes culturais, e ele por um bom tempo aprendeu com o seu sogro técnica de agropecuária. O cara era fantástico, né? Esporte: ele foi especialista em artes marciais, com espada e lança. E também fez uma caminhada básica de 40 anos no deserto. O cara gostava de uma caminhada incrível, era marcha atlética, né? O cara era fantástico. E aqui a gente poderia destacar experiências de trabalho, porque é bom no currículo ter essa questão de trabalhou aonde, não é verdade? Tá todo mundo interessado em contratar o rapaz pelo jeito, né? Secretário executivo do Império Egito, secretário internacional, executivo, bilíngue, né? Porque ele tinha que lidar com várias nações. Ele trabalhou lá por 2 décadas, né? O foco dele foi gestão de conflito e planejamento estratégico de guerra. Ele foi pastor de ovelhas em Midian por 40 anos. Então quem quiser ir para a área, não é? Pastor, líder de alguma forma. Foi gerente de viagem e guia turístico dos desertos orientais por 40 anos ininterruptos.
turismo, não é? Quem quiser ir para Dubai, aquela região ali do Irã, Iraque, Turquia, chame esse Moisés, pode contratar que o homem é especialista. Se precisar de mandarim, ele manda um pouquinho também, ele mandarim. Observações importantes. Também foi comandante de exército, foi juiz, legislador, libertador, sacerdote e profeta. Além de ter sido cronista e registrar um compêndio de 5 livros das origens do mundo antigo. Um detalhe: foi educado pela filha do grande faraó Ramsés do Egito Antigo, e o povo dele costumava dizer que ele, com suas características principais, humilde, diplomata, focado na missão e homem de fé e oração. E de vez em quando ele falava com Deus face a face. É esse cara aí. O ministério dele é do mesmo tipo do Messias, porque ele foi ousado dizer que no meio de vocês Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Vocês devem ouvir isso. Que cara é esse? Além de escrever as leis de Deus, também ele foi autor de alguns hinos, né? Tem lá no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, os hinos de Moisés, e também alguns salmos. Tem um que tem o nome dele e tem outros que são anônimos, que também é atribuído a Moisés. Defeito? Tem, ninguém é perfeito, né? Se você chegar numa entrevista e perguntar, fala um pouco do seu defeito, se prepare, em alguma entrevista vão perguntar os seus defeitos. Aí não tem que chamar marido para falar, nem esposa, né? Você tem que falar. Eu me estressei um pouco, matei um egípcio, tive que dar uma carreirinha de 40 anos para depois voltar barbudo, bem diferente, para ninguém me reconhecer. Eu dei uma surra nos vagabundos lá em Midian, que estava com a mulher as filhas de Jetro pegando água, começaram a perturbar as meninas. Eu fui lá, dei uma surra, tudinho. Então eu sou desse tipo, né? Vê injustiça, eu vou logo quebrando pau. E aí, tem uma vez que Deus mandou rogar umas praguinhas, eu roguei logo 10. E quase mato a população inteira lá do Egito, né? Rogou praga, é pior do que macumbeiro esse camarada, né? Isso aqui já é um negócio negativo para você contratar o rapaz, né? Por fim, eu tenho apenas 120 anos e ainda estou muito disposto a trabalhar. Tem alguém aí que quer me contratar? Ninguém. 120 anos, não é? Na verdade, ele já pode se aposentar no Brasil com 120 anos, já pode, né? Não é? 120 anos. Se a gente olhar para esse caso da biografia de Moisés, a gente olha para uma situação como essa e faz a pergunta: será que Moisés, nos dias de hoje, ele receberia uma oportunidade pelo menos para ser pastor? Pela aparência dele, pelo histórico dele? E aí a gente observa que no reino de Deus existem alguns contrastes. Quem parece que tem, não tem. E quem parece que não tem, esse é o ideal. No reino de Deus tem essas coisas, né? Você olha assim e diz: rapaz, estou prezando um camarada com a força de Sansão. Aí chega um cara sem cabelo, ele diz: aí tem não. Mas pode ter. Pode ter. Se você for olhar pensando que o negócio estava no cabelo, mas o negócio estava na aliança. E a aliança foi não cortar o cabelo. Então, ele cortando o cabelo, ele estava quebrando a aliança. E aí é o problema. Isso é um detalhe da gente estudar minuciosamente, né? A força não estava no cabelo, estava na aliança. E não foi só isso, né? Teve outras coisas também que ele fez que comprometeu essa aliança. E uma outra coisa que a gente deve colocar aqui em questão é que muita gente acha que Moisés, ele disse que tinha dificuldade para falar no capítulo 3 de Êxodo, e algumas bíblias até traduz que ele era gago. Já ouviu falar isso? Que Moisés era gago? Já ouviu falar essa expressão que Moisés era gago? E aí eu fui atrás desse negócio aí, esse negócio de hebraico, tal, cultura, tal. E aí eu procurando algumas informações, eu achei uns camaradas aí hebraístas que estudam essa questão da língua hebraica. Disse que a possibilidade de essa palavra pesado de boca ser traduzido como gago é zero. E aí, construindo a situação anterior de Moisés e o seu complexo, e a forma como ele estava criando o argumento para não ir até Faraó, a gente faz a pergunta: ele encontrou uma oportunidade privilegiada de ir a Faraó, ou ele encontrou uma oportunidade
de se complicar, já que ele saiu foragido do Egito. Voltar para o Egito depois do que ele aprontou, ele pode estar indo para o cheiro do queijo. Já ouviu falar essa expressão? É o que cheiro do queijo? Morrer, ir para a boca do lobo e ir rapidamente para o encontro da morte. E aí ele fica resistente. No Egito todos os deuses tinham rosto e nome. Aí ele já começa a dizer: eu vou, não sei nem teu nome, o Senhor nem apareceu para mim ainda, face a face. Então Deus, ele é muito paciente com Moisés, trabalha muito essa questão de eu serei contigo. Olha, tua mão vai ficar leprosa, vai ficar boa, olha, o cajado vai virar cobra e tal. Tudo isso aí, essa questão de sinais foi dada. E o que era o pesado de língua? Moisés, ele falava egípcio fluentemente, passa 40 anos fora, vai falar com outro povo, com a outra língua, quando volta com uma dicção diferente e sem muita eloquência para falar da língua egípcia, para falar com o Todo-Poderoso do Egito. O que na verdade ele estava querendo dizer é que na questão idiomática ele não está, vamos dizer assim, ele está com o egípcio fraco, está enferrujado no idioma egípcio. Dá para entender o que eu estou dizendo aqui? É como se saísse do Brasil, fosse morar nos Estados Unidos, falasse inglês lá há 40 anos, quando voltasse falando gringo, arrastado, um português diferente, que você estranhasse, e tivesse que dar uma palestra para os catedráticos e precisasse de uma língua muito polida, e ele disse: eu não vou conseguir falar, e ainda mais um Deus sem rosto e sem nome. Como é que vai ser? Moisés, você vai ficar calado, eu vou arrumar uma pessoa para falar para você, seu irmão que nunca saiu daqui, vai ser o teu porta-voz. Mais alguma coisa? Mais alguma dificuldade? Moisés, cai na real, é você que eu quero e é você que vai ter que fazer. Chega um momento que não tem desculpa, vai ter que fazer. Vamos repetir isso? Tem momento que não tem desculpa, tem que fazer. A gente resiste, mas tem que fazer. Se você observar o capítulo 3 e o capítulo 4 de Êxodo, você vai ver Moisés colocando dificuldade até que Deus disse vai. Ele chega meio que desconfiado, tal, ainda sem querer dizer o que estava acontecendo, se identificando com a família ali, cheguei, mas Deus disse: vai lá e diga a Faraó, deixa meu povo ir, para me servir no deserto. Então há uma missão, e essa missão exige um perfil, e a gente precisa olhar para Moisés. Por que é que ele tinha essa barreira, esse complexo? Por que é que ele tinha essa culpa de ter matado alguém? Por que é que ele ainda olhava para si como uma pessoa digna de castigo, não merecia tamanha honra de Deus aparecer para ele, de Deus falar com ele, de levantar as mãos e milagres acontecer? Por que é que ele tinha ainda isso? Por conta do sistema religioso que ele foi inserido no Egito. Aquela forma de enxergar o mundo, aquela cosmovisão que é dada no Egito, ele ainda tenta melhorar isso com Jetro, mas quando volta no deserto ele sofre um pouco, até que aquela experiência no deserto faz ele entender as coisas de Deus do jeito de Deus. E aí é importante a gente aprender que a caminhada da fé, ela tem os seus obstáculos para fazer a gente pular e saber a força das pernas, para fazer a gente suspender e saber a força dos braços. Então há uma necessidade de a gente passar por altos e baixos na vida para a gente encontrar a força que Deus já nos deu. Então nós vamos levar em consideração de que privilégios são presentes de Deus embalados de dificuldades e responsabilidades. O John Edmund Haggai, ele escreveu um livro sobre liderança, e ele diz que liderança é o esforço para influenciar um grupo para alcançar metas permanentes em benefício do grupo. Então, se você foi colocado como líder, ou um dia vai ser colocado numa liderança muito desafiadora,
você não pode esquecer de que você vai precisar de impor esforço para influenciar o grupo. Vai ter alguém resistente? Vai, incrível. Sempre tem alguém ali por ali resistente. Às vezes mostra que gostou, que queria, mas depois mostra as unhas que na verdade não queria. É possível. Se você está à frente de um lugar, de um trabalho, e de repente você encontrar todo mundo lhe apoiando, fique desconfiado. A qualquer momento vai pular um da janela, de fora para dentro, e vai dizer: eu sou contra. Porque a oposição ela é importante no exercício da fé. E esse texto de John Edmund Haggai, eu achei interessante quando ele disse que tem que alcançar metas permanentes em benefício do grupo. Não deixe de liderar até que você tenha deixado um legado para que digam: olha, quando ela passou por aqui, quando ele passou por aqui, deixou isso para a gente, deixou aquela marca. Por onde eu passei, eu deixei um pouquinho dos meus cabelos para ninguém reclamar. E aí é importante que você não faça meia sola, não faça relaxadamente, mas que você deixe uma marca registrada, uma contribuição para que aquele departamento, aquele grupo, aquela obra, ela fique com algo permanente em seu benefício. Embora você não tenha tirado proveito nenhum em benefício próprio, mas que pelo menos você deixe a sua marca, porque bem-aventurada coisa é dar do que receber. Oswaldo Sanders, também escrevendo sobre liderança, ele diz que liderar é reconhecer habilidades e limitações e alocar pessoas no lugar onde renderá o melhor possível. Olha agora um outro nível de liderança. Agora não é só influenciar, não é só trabalhar objetivos e benefícios. Agora é identificar suas habilidades, suas limitações, e saber que o outro é melhor do que você, e saber que em tal lugar não lhe cabe, você tem que frear, e também identificar a qualidade de um, a limitação de outro, e começar a delegar e colocar a pessoa certa no lugar certo pela razão certa. Então o líder ele precisa ter essa visão, ele precisa ter esse olhômetro. E aí eu poderia agora resumir com 3 palavrinhas o que faz de Moisés um líder notável. 3 palavrinhas aqui que eu encontrei. Eu digo e você repete, só para a gente ficar, para não ficar só minha voz aqui, né? Um negócio bonito, coral, né? Influência. Influência. Ó, ficou bonito, foi não? Mas ficou mais voz masculina. Influência. Influência. A mulher não gosta de ficar, né? Incrível, né? Delegação. Delegação. Multiplicação. Multiplicação. Incrível como essas 3 palavrinhas podem representar a liderança de Moisés. Um homem que conseguiu influenciar um império de uma forma poderosa, sobrenatural, e ao mesmo tempo fazer com que o povo saia de uma ostentação no Egito para a pobreza do deserto. Saia de um shopping para uma favela. Saia de um local onde se tem tudo para um local onde se tem nada, só pela capacidade de influenciar com o exemplo de vida. E como disse também no Novo Testamento, ele era poderoso em palavras e ações. E aí interessante que depois ele percebeu que centralizar tudo nele não era. Porque quando é uma responsabilidade muito grande, você fica com medo até de colocar para uma pessoa fazer e dar errado. Porque as coisas de Deus têm que ter zelo, responsabilidade. Não é verdade? Quando a gente recebe um privilégio, quando disseram para mim lá na Cota Minas, você vai trabalhar agora entrevistando as pessoas e quem você aprovar vai ter um emprego. Eu gelei, porque eu não era psicólogo, eu não era nada, eu simplesmente saí da produção porque eu tive um problema de saúde, me colocaram no setor administrativo, não tinha vaga nenhuma no setor administrativo, só nessa área. Olha como foi. E de repente, 3 meses que eu passo em casa, quando eu volto, eu vou ser
um entrevistador de pessoas, e uma das coisas mais difíceis para mim, por incrível que pareça, era falar em público. Eu tinha medo de falar em público e nem aceitava oportunidade na igreja para falar com o microfone. Eu cheguei na igreja, passei 8 anos sem falar no microfone. Depois de 8 anos foi que eu fui começar a dizer oi, Pai do Senhor, li um versículo e sentava. Eu tinha cabelo na época, eu lembro. E aí, é interessante como Deus coloca a gente em situação, e essa situação gera aquela pergunta: isso aqui é um grande privilégio, mas vai levar você a uma grande responsabilidade. Foi o que aconteceu com Moisés. E aí eu tinha que aproveitar aquela oportunidade, e Moisés ficou tão tenso com a sua responsabilidade que ele queria fazer tudo. E aí a gente vai perceber que depois ele aprendeu a delegar. Custa nada olhar. Teu nome é como? Não, Herbert. Herbert? É. Olhar para Herbert, ver fisicamente não tem essas qualidades todas, mas digamos que intelectualmente, né, seja um homem espetacular, não é? Porque eu não sei se é meu óculos, mas eu olhando assim fisicamente não tem esse encanto todo olhando aqui, né? Mas pode ser que nas habilidades, no talento, no dom, o cara seja sensacional. E aí custa nada perceber que ele é o cara ideal para tal função, que vai dar fruto e desempenhar de uma forma melhor nessa área. Eu acredito que ainda precisamos de acordar pastores e líderes para essa realidade, serem caçadores de talentos, identificarem a pedra bruta, lapidar e desenvolver dentro de uma área. E ainda pode acontecer, como eu vi casos que eu trabalho com seminário, eu ensino a líderes e pastores e tal, e nesse seminário, muitas vezes, depois que a pessoa termina, a igreja estava pagando para essas pessoas, em alguns casos que eu vi, pequenos casos, poucos casos, mas aconteceu, quando terminou, recebeu o diploma, saiu daquela igreja e abriu outra para concorrer com aquela. Tem crente para tudo. É o que minha avó diria: está criando cobra para me morder. E aí eu não sei se aqui no nosso meio, né, teria alguém que está preparando só a oportunidade de dar o bote, né, e criar ali uma casinha da concorrência. Mas independente do que for, nós cremos que o nosso Deus, ele trabalha de várias formas. E aí, se você não concorda com sua liderança em algum ponto que seja tão essencial para você não criar divisão ali, é melhor você ser sincero, deixar a coisa clara e dizer: olha, não é aqui mais, dá para mim, eu vou para ali. Porque às vezes a pessoa faz seminário, a pessoa conhece um pouco da teologia, e você quer sair corrigindo todo mundo, quer sair mudar a igreja, mudando pastor, e aí a gente tenta aconselhar dessa forma, de que é importante você influenciar, é importante você delegar, é importante você multiplicar, desenvolver pessoas. Líder fabrica líder, do jeito que ovelha gera ovelha, e aí pode ir. Mas volta. Falou em dar, aí o irmão já saiu, né? Isso eu achei estranho. É um compromisso. Brincadeira, né? Então, você vai ter que convencer e motivar pessoas negativas quando você estiver em liderança. Você vai ter que olhar para alguém assim, que não quer nada, não vem, não contribui, não coopera, nem acredita, por isso que não ora, nem orar quer orar pela causa, e você vai ter que chegar, sentar com essa pessoa e dar aquela injeção e levantar essa pessoa. Fazer como Josué e Caleb, todo mundo desesperado: olha, tem gigante, olha, a situação está terrível, a gente vai morrer, esse pessoal aí está acima de qualquer condição de a gente vencer, e de repente tem aquela palavra para dizer: o Senhor é conosco e a vitória é nossa. Ter essa graça especial, esse entusiasmo para poder contagiar outras pessoas. Líder precisa disso. Você vai ter que dividir tarefas e confiar em pessoas. Olha, eu nunca fiz isso, mas vai lá, estou aqui dando aquele apoio, dando aqui aquela cobertura.
dar oportunidades, incentivar, abrir portas e começar a desenvolver, porque o que seria das igrejas batistas se não tivesse os departamentos e as pessoas começassem ali liderando uma coisa, liderando outra, de repente tem aquela oportunidade de diácono, evangelista, presbítero, pastor, missionário, e de repente está exercendo um ministério ao qual vai se dedicar o resto da vida. Então há uma necessidade de você dividir tarefas para poder fazer sucessores, que é o terceiro ponto aqui que eu destaquei. Você vai precisar deixar sucessores. Quando a gente lê Josué, no capítulo 1, Deus diz para Josué: o meu servo Moisés morreu. Nem adianta procurar ele, mas ele está morto. Sim, senhor. Agora é contigo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué entendeu. Josué não entendeu que era milagre o tempo todo. Josué entendeu que grandes privilégios também têm grandes responsabilidades e desafios. Grandes foram o desafio entregue a Josué. Moisés foi o melhor porque estava no pior momento, no pior lugar e com o pior povo. Por isso que ele foi o melhor. Então há uma necessidade de a gente entender que às vezes Deus nos coloca na pior situação para a gente se tornar o melhor, porque se você conseguir vencer o pior, você vence qualquer outra coisa. E observe, ele nasceu no período de escravidão do seu povo, colocaram ele num cesto e ele foi sozinho. O seu nome parece dizer nascido das águas ou tirado das águas, ou apenas tirado, nascido, arrancado. E aí, se foi a mãe dele que colocou, tem um significado. Se for a filha de Faraó, a princesa que colocou o nome, tem outro significado, porque a pronúncia Moshe tem uma fonética que dá vários sentidos. E aí, se nesse período em que ele foi sozinho, Deus providenciando tudo com Miriam e Joquebede para poder a ama de leite daquele menino ser a própria mãe. E aí o menino cresce sem muita aproximação com o seu povo, mas com o plano de Deus já agendado, um ministério exclusivo. Deus já tinha algo reservado para a vida dele, do mesmo jeito que tinha algo reservado para mim e para você. Amém? Amém. Deus permite as coisas na nossa vida desde quando a gente nasce, para nos preparar para algo muito além. Desde antes de a gente se converter, Deus já vinha trabalhando, já que o teu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, já que ele já sabe que você vai ser dele, então ele já vem trabalhando, guardando, protegendo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Deus já vinha trabalhando no Moisés libertador, ele ainda na situação do Egito. Moisés quer conhecer sua mãe e seus irmãos e sua família, e de repente, quando ele vai ver o trabalho escravo, ele fica incomodado demais com aquilo. Que judiação estão fazendo com o meu povo. Aí vem um egípcio batendo num judeu, aí ele se revolta por impulso com isso, e aí ele mata o egípcio. Ficam sabendo, o faraó diz: olha, vai embora, senão tu vai morrer aqui. No mínimo vai ser preso. Moisés vai embora sozinho. Aí passa por aquela situação de casar, de ter filhos. 40 anos se passaram no Egito, agora mais 40 anos em Midian, e aí ele completa 80 anos, casado com um filho. Deus diz: volta. Aí ele volta sozinho. Percebe que tem momento que você vai ficar sozinho, e aí ele vai conversando com Deus. Deus, que história é essa? Eu não sei nem falar. Ó vida, ó céu, ó azar. Aí entra a hiena nele. Ele fica com aquele complexo de inferioridade. De repente o nosso irmãozinho Moisés, ele se depara com o pior momento, e ele tenta trabalhar
para tirar o pior povo, o povo que mais murmurou. Inclusive a Bíblia diz que os que murmuraram pereceram no deserto. Uma coisa que poderia durar 4 dias andando, durou 40 anos circulando. E esses 40 anos foi Deus esperando tudo em morrer, para poder uma nova geração assumir a terra prometida. Vamos dar um exemplo? É só um exemplo, viu? É só um exemplo. Digamos que a gente aqui fosse a geração da murmuração. Só um exemplo. A gente aqui. Aí vou aproveitar aqui ele e o varão, né? Josué e Caleb, a gente vai ficar vivo, né? Sentado na frente. Sentou na frente é privilegiado. Eu ia colocar o Heber, mas foi-se embora. Aí nós dois aqui, Josué e Caleb, que foram os únicos que daquela geração entraram na terra prometida. Todos os outros pereceram no deserto, tipo você. E os filhos e os netos foi que entraram na terra prometida. A pior situação do povo, o pior momento, o pior lugar. Qual o pior lugar para se morar? Deserto. A pior geração murmuradora, idólatra. Moisés, quando subiu no monte, passou um tempinho, uns 40 dias, demorou, já fizeram um bezerro de ouro para adorar. Que cambada de alma cebosa. Que difícil demais, né? É importante deixar claro aqui, pelo que a gente aprende com Moisés, que não há liderança sem um chamado. Moisés foi um grande líder porque Deus o chamou, e tudo o que estava acontecendo na vida dele era um preparo para algo maior. Pode doer, pode Deus arrancar gente da sua vida, Deus arrancar coisa da sua vida, Deus fazer você passar por um momento difícil de dor e agonia, mas Deus está preparando para algo maior. Até suas falhas, por incrível que pareça, vai fazer parte da história do preparo, porque as limitações de Moisés fez com que ele pensasse melhor na hora que fosse tomar a decisão. É muito importante até o medo, porque o medo nos protege. Segunda coisa, a primeira é não há liderança sem chamado, a segunda é não há chamado sem preparo. Imagina, 40 anos aprendendo gestão de pessoas, gestão estratégica, aprendendo da arte, da ciência, até medicina o camarada aprende, porque a medicina começa ali no Egito. Para trabalhar a mumificação precisava estudar, abrir as pessoas e começar a olhar o que elas tinham dentro, para poder preparar tudo, para poder colocar nas pirâmides, para eles acreditavam na vida eterna, para poder durar o tempo todo. Não há chamado sem preparo, e não há preparo sem desafios, e não há vitória diante desse desafio se não houver fé e humildade. E a gente vai perceber o quanto Moisés, ele não abriu mão dessa fé, apesar dos pesares, e o quanto ele foi humilde para perceber a sua insignificância, os seus traumas, e pediu o socorro do Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não posso ir mais adiante. Porque dá para enxergar o tamanho do desafio. Chega um momento em que ele vai dizer: eu não pari esse povo não são meus filhos, e agora? E aí a gente vai ver um hino dele em Deuteronômio 32, e vai ver uma oração que ele fez em Números 11, primeiro Números 11, versículo 11. Estamos já encerrando. Números 11, verso 11. Olha a oração de Moisés. A oração e o canto que ele faz em Deuteronômio 32, falando da grandeza de Deus, falando profeticamente do que Deus vai fazer no povo, é totalmente diferente dessa oração que ele faz aqui.
o grande líder Moisés, o grande libertador, o homem que ora era profeta, ora era sacerdote, ora era juiz, ora era lutador, libertador, um homem que era multifunção. Olha o que foi que ele... Tem um título aí, tem no versículo 11? Qual é o título? No livro de Números, fala logo no início da quantidade de homens, mais de 600 mil. Se a gente fosse considerar, seria 5 vezes mais o número de pessoas que moram em Santa Rita, na cidade toda, 5 vezes mais, só de homens. E os homens tinham suas mulheres, e algumas tinham mais de uma, não sei porquê. Coragem, né? E aí, além de ter suas mulheres, tinha seus filhos. 10? O suficiente. Aí, quando a gente olha para essa realidade de que ele teria mulheres e teria filhos, se a gente pegar 600 mil e multiplicar pelo menos por 5, que teria que ter mulher e filhos, e quanto mais filho melhor naquela época, pode colocar aí de 3 milhões para 5 milhões de pessoas, juntando mulher e menino. Naquela época ele tinha que liderar. Porque só foi contado os homens que seriam capazes de lutar, homens acima de 30 anos. Sem defeito nenhum. E aí quando a gente olha para essa realidade, olha o que ele diz. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graças aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Ele estava entendendo como um castigo ser líder de um povo como esse. Já imaginou? Deus colocar você à frente de uma igreja e você olha, meu Deus, eu estou pagando por alguma coisa eu liderar esse povo aqui. Já imaginou? Será que o pastor Valdir já pensou isso? Olha que interessante. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me disseste que eu levasse no colo, como um tutor leva o que cria a terra que jurasse a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-me carnes a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então chega um momento na nossa caminhada, no nosso ministério, que a depressão chega, as crises ministeriais, tem um momento que chega o desânimo, ciúme, inveja, rejeição. Tudo isso Moisés passou. Incompreensão, ignorância, ressentimento. Esses sentimentos Moisés teve que lidar. E para a gente encerrar, por favor, Êxodo 18, e a gente encerra nesse texto. A partir do versículo 13. Êxodo 18, já aconteceram as pragas, o povo já saiu, já atravessou o Mar Vermelho, o povo já está caminhado, já bem experiente, já viram alguns milagres. E aí o povo já está acostumado com aquela vida de ir até Moisés para resolver os negócios. Olha, Moisés, estou com esse problema com o menino, problema com o marido e tal. As leis de Deus não estavam na mão do povo, então tinha que consultar Moisés para saber a vontade de Deus. E olha a situação que Jetro, o sogro de Moisés, encontra, e olha o conselho que ele dá, e aqui a gente vai encerrar. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Agora o 14.
Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: o que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo este povo assim pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom isso que você está fazendo. Você vai desfalecer totalmente, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti e tu só não vai poder fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas coisas a Deus, e declara os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, homens capacitados, temente a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio mais grave tragam para você, mas todo negócio pequeno, aí você vai julgar, eles vão julgar. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então substituir assim também todo este povo em paz, subsistir, e levará todo esse povo em paz a este lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Interessante como ser centralizador ou não ter com quem contar é um fardo pesado para qualquer líder. Fazer várias atividades porque não tem com quem contar é um problema, mas pode ser resolvido você trabalhando a sua arte de influenciar. O líder precisa influenciar, precisa desenvolver pessoas para, quando você tiver que ir para outro lugar, não deixar o vácuo, ter alguém à altura de Josué para assumir. E aqui a gente encerra com o dizer: é preciso saber ouvir, é preciso saber parar, é preciso saber refletir e é preciso reconhecer para mudar. Se você não para ouvir, para refletir o seu ministério, sua vida, o seu chamado, você vai se deparar com alguém para dizer: isso que você está fazendo vai acabar com você e com o seu ministério. Eu soube de pastores e líderes que precisaram se internar. Esse mês de setembro eu sou muito convidado para dar palestras sobre negócio de depressão. Esse mês de setembro amarelo, né, que fala, né? Por causa de um livro que eu escrevi sobre cura interior, e também porque a situação de muitos líderes em relação à crise psicológica. No período da pandemia, teve gente da minha família, teve gente de família de amigos próximos que ficaram numa situação terrível. Eu soube de pastora, de esposa de pastores que se mataram, de pastores que se mataram, de gente que está sob efeito de medicamento até hoje. Então são fases difíceis do ministério que vem aquela sobrecarga, e se você não aliviar o fardo, o corpo estoura de alguma forma. Às vezes é na insônia, no apetite, às vezes a mente desliga, e pode ser que não ligue mais, e você fique lelé. Então todas essas coisas acontecem dentro da limitação do ser humano, e a gente tem que aprender a arte de dizer não, depois de aprender a arte de dizer sim para Deus. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. Esse líder notável, que seria o mesmo que dizer extraordinário, inesquecível, Moisés, deixa um legado para nós de que, apesar das fraquezas que nós trazemos ao longo da vida, nós ainda podemos ter esperança de que Deus pode nos usar para uma grande obra. Se quiser dar a mão a quem está do seu lado, que é importante saber que nós não estamos sozinhos, apesar de
em algum momento, colocarem a gente num cesto e jogar dentro d'água. Pode ser que nós não estamos sozinhos em todo momento, mas tem momento que a gente tem que ir para um lugar deserto, ir para um lugar distante para poder se resolver e voltar na certeza de que Deus, Ele tem algo reservado para a gente. Tem muita gente que diz: você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Eu já prefiro dizer que você não vai morrer enquanto a sua missão não for cumprida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome por estarmos aqui, certo de que o Senhor é o dono desta obra, é o dono do nosso ministério, é o dono da nossa vida. O Senhor sabe nossas limitações, nossas fraquezas, nossas lutas, mas tudo isso corrobora, tudo isso coopera para o bem de todo aquele que o Senhor ama e que são chamados por Teu propósito. Guarda os Teus filhos, consola os Teus filhos, capacita os Teus filhos, confirma a Tua vontade na vida dos Teus filhos, e que o Senhor seja glorificado em nossa vida e através de nós na vida de muitos. Deus, fortalece o nosso coração, fortalece o nosso ânimo e levanta pessoas para cooperar com esta obra que o Senhor confiou em nossas mãos. Que o fardo seja aliviado, que a graça seja derramada, que o Teu Espírito seja fortalecedor na nossa vida, no nosso caminhar, e que o Senhor seja consolador dos nossos corações hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma hora, certo?